Olá pessoal, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire, muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. E o nosso comentário de hoje diz respeito à ceia do Senhor pós 70 DC. Muitos irmãos me enviaram mensagem e pedindo para que eu me manifestasse a respeito desse tema. Então nós vamos falar hoje sobre isso, tá? O que é ceia do Senhor? Queridos, tem várias interpretações. Cada segmento de religião, elas criam uma teologia diferente. Então há muita divergência entre essa questão. Existe uma corrente teológica que diz que é para ter comunhão com Deus. Que tomar ceia, você restaura a comunhão com Deus. Como se a comunhão com Deus fosse coisa assim que se perdesse de uma hora para outra, né? Isso é uma aberração teológica. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós estamos ligados, nós estamos unidos ao Senhor. Nós já somos um espírito com Ele. Quer mais comunhão que isso? Então isso aqui é uma aberração teológica. Outros dizem que toma ceia para perdão de pecado. Ora, se Cristo na cruz morreu para perdão de pecado, que sentido tem tomar ceia para perdão de pecado? Se ele já perdoou, que pecado tem para ser perdoado? Obras da carne? Obras da carne tem que ser evitado de se fazer. O perdão que Cristo deu foi espiritual e não carnal. Tem segmento que diz, como o catolicismo, que diz que toda missa Jesus é crucificado através da hóstia, no comer da hóstia, né, que é a ceia deles. Todo domingo, toda missa. E existe uma outra corrente que diz que não é para ter comunhão com Deus, eu tomo ceia não é para poder perdão de pecado, não é para crucificação de Jesus, não é para um memorial. Eu tomo ceia para lembrar do que Jesus fez. Muito bem. Então, queridos, o que é um memorial? Memorial é aquilo que precisa ser lembrado, ou memorável. Tudo que precisa ser lembrado é um memorial. Por exemplo, existe o memorial Juscelino Kubitschek. Está lá uma torre com um C atravessado, enfim. Mas, quando você vê aquele memorial, você lembra dos feitos de Juscelino Kubitschek. Aquele memorial é um símbolo das coisas feitas por Juscelino Kubitschek. Tem também um memorial de São Paulo, que é uma mão e tem um mapa vermelho nessa mão e desce ali como se fosse um sangue escorrendo pelo antebraço. Toda vez que as pessoas olham para aquele memorial, ela lembra da conquista de São Paulo. Enfim, são símbolos memoriais. São símbolos que traz à memória alguma coisa importante. Então, trazendo esse conceito de memorial, qual é o símbolo da Santa Ceia? É o pão e o vinho. Eles dizem que isso traz uma alusão à obra expiatória de Cristo, ou seja, um simbolismo. A lei vivia de simbolismo. A graça não. Na graça não temos simbolismo. Na graça nós vivemos a realidade das coisas espirituais. Muito bem, o memorial é o que precisa ser lembrado. Ou algo memorável. Agora veja o que diz 1 Coríntios 11, 26. Diz que todo aquele que come desse pão e bebe desse vinho anuncia a morte. Anuncia a morte. Esse memorial
é para anúncio de morte. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Toda vez que você come o pão e bebe do vinho, você traz à memória aquilo que Cristo fez na cruz. Mas a pergunta que eu te faço, o que Cristo fez na cruz, ele fez para os judeus ou fez para a humanidade? Cristo morreu na cruz por quem? Pelos judeus, é claro. A morte de Jesus na cruz foi uma morte expiatória, assim como se levava-se um cordeiro ao sacerdote para ser imolado e expiar os pecados das pessoas. A morte de Jesus foi um cumprimento da lei. Para o pecado ser cessado, para o pecado ser perdoado, tinha que um cordeiro ser sacrificado. E Jesus foi esse cordeiro. Quem tinha dívida com a lei não era nós. Nós não tínhamos nenhuma dívida com a lei, mas os judeus tinham. O próprio Jesus disse, olha, não é eu que vos acuso, quem vos acusa é Moisés. Então Moisés acusava eles dia e noite. Então a lei para eles passou a ser um opositor, um diabolos, um diabolum, um diabo, aquilo que se opõe, aquilo que é contra, algo que estava se opondo aos judeus. Quem tinha dívida com a lei era os judeus e não os gentios. Então, quando Jesus morre, ele morre para pagar uma dívida da lei de Moisés. E essa dívida era do povo de Jesus, os judeus. Então veja, o que Paulo estava instando as pessoas a fazerem? A fazer o seguinte, olha, anuncia a morte dele, coma o pão, anuncia a morte dele até que ele venha. Para aí. Este é o ponto. Até que ele venha. Esse até tem um ponto de início, um ponto final. É para anunciar até quando, Paulo? É para lembrar da morte dele até quando, Paulo? Até que ele venha. No tempo que Paulo profere essas palavras, pronuncia essas palavras, Jesus havia voltado? Não, eles estavam aguardando na grande expectativa da vinda de Cristo. Então, sim, eles participavam daquilo na expectativa da vinda. Por isso que ele diz, façam isso até que ele venha. Agora eu digo, se ele já veio, meu querido, qual é o sentido da ceia do Senhor? Qual é o sentido? Ele já veio. Nós que cremos no Evangelho consumado, na escatologia consumada, tudo consumado, cremos que ele já voltou no ano 70 em espírito, em glória, e levou para si os seus escolhidos. Talvez você diga, meu irmão, então dá uma lida lá em Mateus 26, 26, que você vai ver por que tem que tomar Santa Ceia nos dias de hoje. Em Mateus 26, 26 até o 29, Jesus fala o seguinte, que nunca mais cearia com eles de novo, até que beberiam o vinho novo na glória do Pai. Está vendo por que devemos tomar a ceia? Porque Jesus falou que no seu reino, no reino dele, ele ia ceiar conosco. Será que Jesus estava falando de um reino físico? De uma ceia física? Se tudo é espiritual, por que a ceia tem que ser física? Né? Veja, queridos, eu linko Mateus 26, 26 até o 29 com João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não foi preparar, já havia muitas moradas na época dele. Ele falou que há muitas moradas. Se não houvesse, eu diria a vocês, vou preparar lugar. Quando eu for para o Pai, me prepararei, essa é a tradução correta, me prepararei e virei buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. A pergunta que eu te faço, para quem que Jesus pronunciou essas palavras? Foi para a humanidade?
ou Jesus estava proferindo essas palavras para os seus discípulos? É lógico que foi para os seus discípulos. Essa promessa de vir buscá-los foi para os próprios discípulos. Aqueles que estavam no Hades, no Sheol, na sepultura, no inferno, aguardando o dia da ressurreição dos espíritos que dormiam no Hades. E os discípulos estavam lá incluídos nisso. Todos os discípulos morreram antes do ano 70, com exceção de um, João. E Jesus disse para Pedro que João ficaria até ele voltar. E isso aconteceu. João ficou até a vinda de Cristo, no ano 70, e ainda João saiu da ilha de Patmos, foi para Éfeso e viveu lá, pregou lá e morreu no ano 100. Da mesma forma, Mateus 26, 26, Jesus estava falando para quem ali? Para os seus discípulos. Nunca mais eu vou tomar com vocês essa ceia carnal, mas eu espero vocês no reino de meu Pai, onde nós tomaremos um vinho novo. Então, segundo a João 14, aonde o Senhor estaria com os seus discípulos depois que viesse buscá-los? No reino do Pai. Segundo Mateus 26, 26, aonde Jesus beberia o vinho novo com os seus discípulos? No mesmo reino, no reino do Pai. Então, meus queridos, depois do ano 70, depois do Evangelho consumado, depois da escatologia consumada, queridos, é desnecessário tomar Santa Ceia, tomar ceia, né? Uns diz Santa Ceia, outros diz ceia do Senhor. O fato é que não tem mais necessidade disso. Não tem efeito, não tem mais nenhum efeito espiritual, é apenas um ritual sem efeito, é uma obra morta. Mas quero deixar aqui o meu respeito para quem pratica. Eu não pratico, é a minha posição, mas eu conheço pastores amigos meus que praticam e eu não quero aqui estar dizendo que repudio eles por isso. Não, Deus me livre e guarde. Eu acho que há tempo para chegar ao conhecimento na mente de cada um, há tempo para tudo. Quem for escolhido para que a mente seja aclarada e revelada, essas coisas, será. E quem não for para ser, não será. Deus é quem sabe de todas as coisas, né? Ok, meus amados, então essa é a minha posição a respeito da ceia do Senhor na nova aliança, a ceia do Senhor no novo céu e na nova terra, ou nos novos tempos. Aion. Ok, meus amados? Inscreva-se no canal e graça e paz.